Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje iremos falar sobre depressão. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente. Produz alteração de humor, caracterizado como uma tristeza profunda e um forte sentimento de desesperança. Tem uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associada a sentimento de dor, amargura, desencanto, baixa autoestima e culpa. Acontece também entre os depressivos distúrbio de sono e de apetite. É essencial identificar os sintomas e procurar uma ajuda médica. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga. Estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Então, o que é importante a gente falar na depressão? Na depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer. A pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que aquilo que ela está sentindo melhore. Ela não acredita que vai ter melhora. A aflição pode incluir uma enorme variedade de sentimentos negativos. E assim, é importante dizer que a experiência de cada um é única e pessoal para cada um. Eu costumo pensar, sempre enxergar o ser humano como um mosaico. Cada um é um. E o mosaico, ele vai encaixando as pecinhas. Então, cada um vai se comportar de um jeito, sentir de uma forma, mas essas características que eu acabei de trazer, elas são comuns num quadro depressivo. Um estudo de 2013, feito por pesquisadores da Universidade de Liverpool, mostrou que os eventos traumáticos da vida são a maior causa de ansiedade e de depressão, seguidos por um histórico familiar de doença mental e níveis de renda e educação. A depressão, ela pode ser desencadeada por fatores internos que estão relacionados com as próprias questões da pessoa, ou externos, que são aqueles que a gente não tem controle, uma perda de emprego, uma separação, uma quebra financeira, são fatores externos a mim. E os internos dependem do que eu sinto e do que acontece aqui dentro. Corresponde a um conjunto de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos, podendo ser notado também um desequilíbrio nos níveis de neurotransmissores, principalmente a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Os fatores genéticos, eles acompanham os quadros depressivos. A hora que você faz uma pesquisa familiar, pessoas na família sofrem de depressão. Porém, não são todas as pessoas com a predisposição genética que desenvolvem uma depressão. Lembra que eu falei do mosaico? Cada um é um e cada um fará o seu desenho. Então, por exemplo, algumas predisposições à depressão, acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas como o hipotireoidismo, um consumo alto de drogas lícitas como o álcool e ilícitas como a cocaína, certos tipos de medicamento como a anfetamina. Vocês sabem que um dos meus focos é falar de trauma aqui no canal. Então, assim, qual é a porcentagem de depressão que é causada por trauma? As pesquisas apontam que 75% dos pacientes cronicamente deprimidos relataram histórias clinicamente significativas de trauma na infância. 37% dos pacientes cronicamente deprimidos relataram traumas múltiplos na infância. Então, as experiências de trauma múltiplo também levaram a graves sintomas depressivos e significativamente mais graves. Tratamento exige um acompanhamento médico sistemático. Os quadros leves de depressão, eles respondem bem a um tratamento psicoterápico. Porém, um quadro grave de depressão precisa da intervenção medicamentosa. Nos outros casos mais graves e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional, a indicação é sim o uso de um antidepressivo com o objetivo de tirar a pessoa da crise. Tá?
Então, psicólogos e médicos, vamos trabalhar em conjunto pelo bem-estar do teu paciente. Eu gosto de pensar no ser humano como um mosaico. Então, assim, a forma com que, mesmo que você tenha uma predisposição genética à depressão, a forma com que você lida com a vida, a forma com que você administra a sua espiritualidade, se você faz ou não atividade física, se você utiliza o mindfulness, meditação, se faz já um processo psicoterapêutico, a chance de uma depressão te envolver, mesmo com a predisposição genética, ela é menor, tá? Agora, se você vem num ritmo incessante, se você tem quadros depressivos, se você não consegue mudar teu estilo de vida, claro que a predisposição genética ela vai chegar que nem um mosquitinho, sentar. Tá? Então, nós temos escolhas. Né? Então, se você está ouvindo isso, se sente triste algumas vezes, é acometido por pensamentos ruins de desesperança, mas tem energia para poder fazer coisas para o teu bem-estar, vá fazer isto. Vá criar situações para que o teu organismo crie a dopamina, crie a serotonina. Tá? Tô falando de casos depressivos mais leves. Casos depressivos graves precisa de uma ajuda medicamentosa. Às vezes, inclusive, anterior à ajuda psicoterápica. Tá bom? E aí, o que você achou do conteúdo? Gostou? Indica para um amigo, curte, começa a seguir. Temos novidade toda semana. Te vejo no próximo vídeo.